em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós vamos do 16 até o 25, amém? Aleluia. Quem tiver com a sua Bíblia, seu tablet, se você não tiver, acompanhe aqui comigo. Gálatas 5, 16 ao 25. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Continua. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Amém. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos também no Espírito. Amém, aleluia. Aleluia. Irmãos, como nós estávamos falando, nós nascemos de novo assim que o Espírito nos convence do pecado. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nosso espírito é um novo espírito. Nosso espírito estava morto, mas agora nós vivemos novamente, nós temos nova vida no Espírito. Mas, volta aqui, volta no slide, por favor, mais uma vez, mais uma. Não, a primeira mesmo. Ao verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito. A carne milita. A carne luta contra o Espírito. A carne e o Espírito são opostos, né? Nós sabemos que, se foi ensinado para você dessa maneira, você aprendeu errado, né? Que Deus está oposto ao diabo. Não, Deus está no nível, o diabo é outro nível. O diabo não há uma dualidade, né? Deus está no nível, o diabo nem se compara. Mas aqui há uma comparação. O nosso espírito milita todos os dias contra a carne. Há uma luta, há uma guerra no nosso interior. E durante essa pandemia, durante esse tempo que nós temos vivido, há uma crise, né, muito mais aflorada, né? Há o medo da morte é constante. O medo da morte impede pessoas de avançarem. As pessoas, elas estão morrendo em vida, irmãos. Elas estão encerradas ali dentro da sua casa, encerradas no seu quarto, com depressão, com toda seta demoníaca lançada sobre elas, estão sendo escravizadas pelo diabo. Mas hoje Deus vai te libertar. Em nome de Jesus, hoje você vai ser liberto de todo medo. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Nós vamos aqui fazendo um raciocínio bíblico, irmãos. Eu falei para os irmãos que vida no Espírito é uma vida de fé. A vida no Espírito. Nós vamos... Essa passagem aqui de Gálatas, ela fala de 4 dimensões. E através dessas 4 dimensões que nós vamos viver uma vida vitoriosa, uma vida sem medo. Aleluia. O Espírito, o nosso Espírito, é a parte que fala com Deus. É a parte que está em contato com Deus. Então, meu espírito está sempre lutando contra essa carne. O Espírito está falando assim:
ora, jejua, vá ao prédio da igreja, tenha comunhão com o irmão, perdoa, seja longânimo. O Espírito está falando isso o tempo todo, mas a sua carne está falando assim: não vou perdoar, não, eu não vou no prédio da igreja porque eu tenho medo, né? Tem uma pandemia acontecendo aí e eu não posso estar sujeito ao ataque desse vírus, né? Então, irmãos, viver dessa forma, uma vida onde a alma predomina, né? E a alma, as funções da alma, você vai aprender lá no cursão também. As funções da alma é o quê? Mente, emoção e vontade. Tá vendo que eu falei assim? A sua carne está lutando contra o espírito, né? Aí você fala: irmão, vai amanhã no culto, né? Você está pregando, né, para a pessoa. Vamos amanhã no culto, vamos louvar a Deus. Deus tem uma palavra para você, uma palavra de vitória. Amanhã você vai ser transformado, amanhã as coisas vão mudar. Ele: nossa, mas amanhã eu fiz esse compromisso. Vou conversar com a minha esposa. Nossa, amanhã eu fiquei de dar uma volta no meu rancho. Então, irmãos, tem N motivos que as pessoas, a vontade, está vendo? Aí a vontade operando. Só que a vida no espírito, ela se opõe ao querer da alma. E a alma é o seu eu, a alma é a sua personalidade. Cada um de nós aqui temos uma alma, né? Você às vezes é uma pessoa mais extrovertida, introvertida, uma pessoa mais acelerada, menos acelerada. Isso tudo compõe você. Isso tudo é sua alma, é o seu eu. Mas a Bíblia nos ensina, pela palavra de Deus, que nós não devemos viver sobre a vontade da alma, mas sim sobre a vontade do Espírito. Porque se eu vivo na vontade da alma, bom, hoje eu acordei feliz, hoje eu acordei alegre, mas amanhã eu posso acordar triste, né, por causa de algum pensamento que me veio, algum problema. Então, se eu viver à mercê do que a alma me diz, do que à mercê do que eu sinto, à mercê do que a minha mente fala, à mercê da minha vontade, à mercê da minha emoção, eu vivo numa gangorra espiritual. Hoje eu estou aqui em cima, mas amanhã eu estou lá embaixo. Isso é uma vida de alma, irmãos. Isso não é uma vida no espírito. Jesus quer que nós vivemos em espírito e não na alma. Que a alma não pode ser senhor das nossas vidas. O espírito é senhor das nossas vidas. Amém? Aleluia. Segue. Pode passar lá para o primeiro slide. Aleluia. Mais um. Qual que é a primeira dimensão desse andar, dessa caminhada de fé, dessa caminhada no Espírito? A primeira dimensão, fala comigo: andar no Espírito. Amém. Então, quando eu sou convencido do meu pecado pelo Espírito Santo, quando alguém pregou para mim, quando eu ouvi, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, amém? Então, quando eu ouvi a palavra de Deus, quando eu vi o testemunho de alguém, de que Deus transformou a vida dele, de que Deus está agindo sobre a vida dele, e eu ouço a palavra de Deus, e eu escuto falar que Jesus Cristo morreu para mim, para me salvar, então aquilo começa a mudar o meu ser. Eu sou convencido que eu sou pecador. Nesse momento, nós nascemos de novo, irmãos. Quando é revelado para você a sua identidade caída, que você estava longe de Deus, você nasce de novo. E quando você nasce de novo, o seu espírito vive para Deus. E o seu espírito vivendo para Deus nos permite andar nessa primeira dimensão. Quando você nasce de novo, você vai andar no Espírito. E andar no Espírito significa muitas outras coisas. Você tem uma nova vida agora. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus se une a você.
Amém, irmãos? O Espírito de Deus foi unido ao seu Espírito. E agora você pode conversar diretamente com Deus. Nós falamos que você não vive mais pela religião. Você não vive mais pelo que você acha. Você tem um contato direto agora com o Criador. Você não precisa mais de uma orientação, né? De um sacerdote, de um papa, de um padre, de um ancião. Você não precisa mais disso. Você tem a livre acesso ao Pai. Na verdade, o que nós fazemos aqui, como líder, como pastores, é só testificar aquilo que já está sendo impresso no seu coração. Por isso, quando eu falo aqui, você fala aí dentro de você: é verdade, porque já está dentro de você. Eu não preciso ficar aqui brigando para que você acredite em mim, não. Já está dentro de você. Nós vamos só confirmar aquilo que já está sendo falado no seu coração. Só que andar no Espírito, irmãos, andar no Espírito às vezes é muito diferente do que a religião pregou para você, do que você foi ensinado aí. Eu mesmo fui ensinado assim. Por quê? Porque nós fomos ensinados que primeiro eu deveria me afastar do pecado. Primeiro eu não deveria mais pecar. Aí sim, quando eu fosse liberto do pecado totalmente, quando eu não pecasse mais, quando eu fosse santo, através do meu esforço próprio, aí sim o Espírito começaria a me usar. Ô, irmãos, se você pensou isso até hoje, eu vim aqui falar para você que a Bíblia fala o contrário. Cristo fala o contrário. Volta para mim o slide. Em Gálatas, eu vou ler aqui. Em Gálatas, no verso 16, no capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Irmãos, está vendo? Você vive primeiro no Espírito. E aí, isso te habilita a não fazer os desejos da carne, a não praticar as concupiscências da carne. Concupiscências são os desejos da carne. Está vendo, irmãos? Então, é por isso que as pessoas chegam nessa dimensão de fé e não sobem para a próxima. E elas continuam vivendo essa dimensão de fé e não passam para a próxima. Eu não duvido, né? Eu mesmo interpretava muitas vezes errado. Eu mesmo discernia o espírito das pessoas totalmente errado. Porque eu julgava elas pelas obras delas e eu falava: mas como pode ter nascido de novo? Olha só, não faça isso, irmãos, não faça isso. Nós nascemos de novo, mas às vezes nós ficamos nesse nível. E nós não passamos para o próximo nível porque nós temos uma concepção errada, uma crença errada. Foi pregado para nós errado que nós deveríamos ser totalmente santos através do nosso esforço, para que depois o Senhor completasse a obra dele. Olha que triste, irmãos. Não, viva no Espírito primeiro. Seja sujeito ao Espírito de Deus. Seu Espírito seja o tempo todo em contato com o Espírito de Deus. E assim você vai fazer tudo aquilo que Deus quer. Assim você vai viver uma vida no Espírito, livre do pecado. Amém, irmãos? Aleluia. Interessante que eu quando era criança, eu tinha uns 5, 6 anos, não sei, e 5 a 7 anos, e minha mãe, nós andamos com a igreja que veio aqui para Araxá. Eu, salvo engano, essa igreja chamava Vida Nova, Nova Vida em Cristo. E, nossa, nós fomos muito impactados naquela época. Só que, passado o tempo, o líder, né, o pastor que estava aqui, ele caiu na fé. E ele também, hoje eu entendo isso, que ele tinha uma concepção errada, porque ele entendia que se ele caísse, se ele praticasse o pecado, então o Espírito afastava dele. Isso é uma concepção errada, irmãos. A Bíblia fala que nós estamos
amalgamados, essa é a palavra. Nós estamos amalgamados com o Espírito de Deus. E o que é amalgamado, irmão Daniel? Amalgamado, irmão, eu vou usar um exemplo aqui. Já viu Durepox? Durepox não tem duas substâncias, duas cores, e quando você une e mistura elas não se tornam uma coisa só? Isso é amalgamado. A Bíblia fala que nós fomos amalgamados ao Espírito de Deus. O nosso espírito nasceu de novo e hoje você é um com Deus. E o Espírito de Deus não afasta mais de você. O Espírito de Deus não afasta. Mas o problema é que aquele pastor que eu estava contando a história aqui para vocês, ele tinha uma concepção errada. Apesar de estar liderando, apesar de estar à frente, ele tinha uma concepção errada. E o que aconteceu? Quando ele caiu, eu vi ele fazer coisas piores. Eu era muito novo, eu era uma criança, mas assim, eu lembro do que chegou aos meus ouvidos. E ele começou a fazer coisas muito ruins. E eu falei, meu Deus, como ele era pastor, e agora está vivendo essa vida. Nós fomos tão impactados por eles aqui, pela família dele, e agora ele está vivendo essa vida. Mas é isso, irmãos. Não quer dizer que ele deixou de nascer de novo, não quer dizer que ele nunca viveu com Cristo. O Espírito de Deus ainda está ali, mas o problema é a crença dele, porque ele acredita que quando ele peca, o Espírito Santo se afasta dele, e isso não é verdade, irmãos. Mas o problema é isso. Eu creio que você já deve ter visto uma história assim também, que quando a pessoa caiu na fé, quando ela cometeu algum pecado, ela cometeu coisas muito piores que às vezes ela já tinha feito. Irmãos, a gente não pode dar ouvidos à carne. A carne, a Bíblia fala que nós estamos mortos para a carne. Mas se você brincar com ela pode ser despertada, né? Então não brinque com a carne. A revelação do Espírito nos afasta de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. E nessa concepção errada que as pessoas têm sobre a vida no Espírito, tem pessoas que acham assim, não, agora eu estou aqui, são 2 horas da manhã, estou na frente do meu computador, e eu começo a acessar coisas que Deus não queria. Estou dando ouvido à carne. Começo a entrar em sites que eu sei que não é bom para mim. Está ali o Espírito lutando contra a carne. Tem algo que te fala, não faça isso. Mas às vezes a carne, você é levado pela alma, pela sua emoção, e você acaba fazendo. E você tem a concepção de que o Espírito Santo não está com você, mas está, irmãos. O Espírito Santo está assistindo aquilo junto com você. Às vezes você tem um contato com alguma pessoa e vai para a cama de um motel. Você está levando o Espírito Santo junto com você. Eu não estou falando isso aqui para te assustar, não, meu irmão. Eu estou te falando isso aqui para te sarar. Porque se você entende que é assim, que o Espírito Santo não sai de você, que ele está o tempo todo, você não vai falar assim, não, eu vou chegar aqui na porta dessa boate, né? Aí você chega lá na porta da boate, Espírito Santo, fica aqui, eu vou entrar, você fica aí. Agora eu vou quebrar tudo. Não, ele vai entrar junto com você. Mas é essa revelação de que o Espírito Santo não afasta de você que vai te constranger. Paulo fala, Paulo está sempre lembrando qual que é a nossa identidade em Cristo. Mas irmãos, não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo? Porque às vezes a pessoa ela nasceu de novo, mas ela tem uma concepção errada sobre o que é viver no Espírito. Mas Paulo, ele está sendo usado por Deus para sempre nos lembrar. Isso está escrito, isso foi revelado na palavra.
Para você lembrar quem você é em Cristo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita de você. Não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, não importa se você está no seu trabalho, se você está numa festa, não importa onde você estiver, não importa se você está na frente do computador, não importa se você está num momento constrangedor. O Espírito Santo não se afasta de você. Amém? Aleluia! Aleluia! Deus está falando com você, Deus está falando com muita gente aqui. O Espírito é que nos convence do pecado. O Espírito nos convence a viver uma vida santa, a viver uma vida consagrada. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Portanto, todo crente nascido de novo se tornou templo do Espírito Santo. Todo crente carrega dentro de si o Espírito Santo. Saber disso, irmãos, muda tudo. Nos permite andar no Espírito, andar todos os dias conscientes da presença de Deus em nós. Deus não se afasta de você, meu irmão, porque aí também isso nos impede de voltar, porque se você achar que você está longe de Deus, né? Aí você vai querer caminhar na sua justiça própria, na sua força do seu braço. Aí você não, agora enquanto eu não mudar, eu não volto para a igreja. Não, o Espírito está aí dentro. O seu Espírito e o Espírito de Deus são uma coisa só. Amém, irmãos? Aleluia. Essa é a primeira dimensão do Espírito. Diga comigo, a primeira dimensão do Espírito me permite a andar em fé. Aleluia, amém. Vamos seguir, vamos para o próximo slide, Giovana. Amém. Aleluia. A segunda dimensão no Espírito, meus irmãos, a segunda dimensão é quando você é guiado. Então você começa a ouvir a voz de Deus dentro de você. Você começa a imergir, né? É um segundo degrau. Você está lá, você está a ponto de fazer algo que não agrada a Deus, mas você começa a ouvir a voz de Deus e fala: não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso entristece o Espírito Santo. Porque isso ofusca a presença de Deus na minha vida. Irmãos, o Espírito Santo, ele não pode ser retirado, mas ele pode ser ofuscado. Ele pode ser entristecido, né? Ele pode ser embaçado. Hoje, Deus quer mudar isso na sua vida. Chega de viver embaçado. O Espírito de Deus quer ser luz em você. É interessante que, quando eu nasço de novo, tem uma luz dentro de mim. Mas se eu colocar, aqui tem uma luz, irmãos. Se eu começar a jogar coisas aqui em cima dela, vocês concordam comigo que ela vai apagar? Você não vai ver mais essa luz se nós começarmos a jogar coisas ali em cima. O Espírito de Deus hoje quer retirar todas essas coisas que estão impedindo a luz que está dentro de você aparecer para o mundo. Amém? Aleluia. Então, quando você está nessa segunda dimensão, você começa a ser guiado, ouvir a voz de Deus. É como, irmãos, é como aqueles 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. Os irmãos conhecem aquela passagem de Emaús? Os 2 discípulos? A Bíblia conta que, após a morte de Jesus Cristo, muitos discípulos começaram a deixar Jerusalém. E alguns estavam tristes, né? Porque qual que era a realidade? O que eles viram? Jesus na cruz, Jesus sendo morto. Nossa, mas o meu Salvador foi morto. Então alguns começaram a deixar, apesar de que a ordenança de Jesus era o que? Não, permanecei, não se afastem. Mas a Bíblia nos conta que haviam 2 discípulos no caminho de Emaús. E logo depois que Jesus ressuscita, ele fica aqui na terra durante 40 dias.
E ele faz algumas aparições. E uma dessas aparições é para esses 2 discípulos. E a Bíblia fala que Jesus, no meio do caminho, encontra com eles. E eles não percebem, eles não enxergam que é Jesus que encontra com eles. Por quê? Porque essa luz ainda estava ofuscada. Mas assim, Jesus começa a andar com eles. E, pelo que fala na Bíblia, são aproximadamente 2h30, um pouco mais, de caminhada. E Jesus começa a falar para eles do Velho Testamento, da promessa, do Messias. E eles falam, mas você não está sabendo não? Nosso Jesus morreu. Você não está sabendo não? Mas só que Jesus não para. Jesus continua falando que aquilo tudo havia de cumprir. E a palavra de Deus fala que Jesus começa lá de Gênesis e percorre todo o Velho Testamento, mostrando Jesus na Bíblia, mostrando Jesus no Velho Testamento, e que tudo aquilo deveria acontecer. E a Bíblia fala assim que durante essa caminhada, o coração deles vai se aquecendo com aquelas palavras. Durante a caminhada, o coração deles começa a queimar. E quando eles chegam em Emaús, eles falam já assim, olha, fica conosco, já se faz tarde. Não tem uma música assim? Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica conosco, já se faz tarde. Vamos cear conosco na nossa casa. Passa conosco essa noite. A sua presença está sendo tão boa. E nós, nessa segunda dimensão, somos assim. A presença de Deus começa a ser tão boa na nossa vida, né? A primeira dimensão, você está ali lutando, né? Há uma crise interior. Irmãos, essa crise, ela não é um problema. Que você fala assim, que vai, nossa, isso aqui me impede de servir a Deus. Não. Eu quero falar para você que essa crise é um sinal que você nasceu de novo. Se você tem uma dúvida que você nasceu de novo, essa crise é um sinal de que você nasceu de novo. Na primeira dimensão, você está ali lutando. É a sua carne. A minha carne quer me levar para a noitada. A minha carne quer me levar a fazer coisas que Deus não agrada. O meu espírito está ali, não faça isso, não faça isso. Mas nessa segunda dimensão, o seu coração está sendo aquecido. Olha, quanto que é bom estar com o Senhor. Fica conosco. Você começou a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela começa a ser mais forte. Ela fala mais forte do que sua carne, muito mais forte. Então, o Senhor vai cear junto com eles. E a Bíblia fala assim que ao partir o pão, os olhos deles se abrem. Aleluia! Quando o Senhor pegou o pão e partiu, oh, aleluia! Oh, toda morte, toda realidade que se apresentava contra eles foi desfeita. Eles já não estavam mais tristes porque o mestre havia partido. Não, eles perceberam, o mestre está conosco. O mestre não afastou. O Espírito Santo não se afasta de você. Oh, ele anda lá balas, ele anda lá balas. Oh, Deus, oh, Pai, aleluia. Só que nessa segunda dimensão, Deus está falando com você, mas às vezes você pode se perguntar, não, mas Daniel, mas eu ainda faço coisas que é errado. Aí você começa, mas será que isso aqui não seria certo? E você quer que o pastor, o seu líder de célula, te convença do certo e do errado. Irmão, não vá por esse caminho do certo e do errado. O caminho do certo e do errado é o caminho do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva foram por esse caminho e se deram mal.
Eles quiseram ser conhecedores do bem e do mal. Não vá pelo caminho do conhecimento do mal. Irmão, creia que o Espírito de Deus está dentro de você. E Ele vai te ensinar todas as coisas. E quando o Espírito de Deus te ensina todas as coisas, não precisa de eu te ficar falando: ô irmão, faz assim. Não faz daquele jeito que você está fazendo, não. Ô irmão, isso é pecado. Não precisa ficar falando para você, não. Já está dentro de você. Já está dentro de você. O máximo que eu vou fazer é testificar essa glória de Deus, essa vida no Espírito. Eu só estou aqui, o pastor está aqui para testificar isso. Interessante que eu lembro muito bem, minha mãe, nós andamos numa igreja pentecostal, uma igreja de doutrina por algum tempo. E eu lembro que minha mãe aparou as pontas do cabelo. Minha mãe aparou as pontas do cabelo. E chegaram para minha mãe e falou assim: aquelas pontas do seu cabelo estão lá no inferno. Porque havia doutrina naquela igreja de que costumes eram o que nos traziam a salvação. Fazer e não fazer era o que me salvava, era o que fazia eu viver uma vida no Espírito. Fazer ou não fazer, conhecimento do bem e do mal. Eu lembro que minha mãe foi muito constrangida. Minha mãe foi, ela deveria estar aqui para me corrigir, né? Eu era muito pequeno, mas eu lembro que eu ouvi falar de exclusão da igreja, porque aparou as pontas do cabelo. E nós não permanecemos ali. Minha mãe, antes disso, ela entendeu que não deveria caminhar mais ali, e nós fomos para outro ministério. Caminho do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, eu não estou aqui para julgar. Deus já me deu sabedoria sobre isso. Já muito antes, quando eu era pequeno mesmo, Deus já me deu sabedoria. Que tem coisas, irmãos, que Deus fala para você, mas Ele não fala para mim. O problema é você fazer isso uma doutrina. Você fazer isso meio de salvação. Irmãos, eu lembro muito bem, meu pai nunca teve um carro. Meu pai nunca comprou um carro. E todas as vezes que a gente ia para a igreja, nós íamos a pé. Eu lembro que nós saíamos com a minha mãe, e domingo, né, por volta ali das 6, 7 horas da tarde, naquela época muitas pessoas, a maioria dos crentes não tinha carro. Então você começava a caminhar e de repente você viu um irmão de terno, Bíblia na mão, né, a irmã cabelão, saia até o tornozelo, né, e aí ali lá vai um crente. Ali lá vai um crente. E isso era legal. Eu sentia até vontade de dar paz do Senhor para ele. Só que eu falava assim: mas eu não estou igual ele, não estou vestido igual ele. Eu ficava constrangido. Um dia eu dei. Aí o pessoal só falou oi para mim, não deu a paz do Senhor não. Mas eu sabia que eu creio, irmãos, que durante aquele tempo Deus realmente, o Espírito Santo, constrangeu aquelas pessoas de andarem só daquela forma, de testemunharem Deus daquela forma. Mas o problema foi ter feito isso meio de salvação. Então tem coisas que Deus vai falar só para mim. O Espírito Santo vai falar só para mim. E tem coisas que o Espírito Santo vai falar só para você. Porque cada um de nós tem uma alma, nossa alma é diferente. Tem coisas que eu faço e que o Espírito Santo vai falar para você: não faça. Não faça, irmão Luciano. Porque Deus te conhece. E aquilo que se você fizer pode dar margem a um despertamento da sua carne. Não é pecado, não é pecado, realmente não é pecado. Mas o Espírito vai te constranger a não fazer. A Bíblia fala que nós temos que discernir todas as coisas pelo Espírito. Gálatas 5,18 está aqui no slide, está falando: mas
se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, não estáis sob a lei. Então não é uma lei, não é dizer que faça isso, faça aquilo, vai te governar, não. É estar debaixo do Espírito. É estar debaixo do Espírito. E nesse momento você é um fora da lei. Eu tenho uma camisa, né? Tá assim, libertos da lei. E quando eu vou no quartel, tem hora que eu falo, não, mas eu vou no quartel com essa camisa aqui, o que eles vão pensar de mim? Mas é isso mesmo, é libertos da lei. Você não está sob o domínio do certo e do errado. Por quê? Porque agora você vive guiado pela voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, amém. E quando, irmãos, quando você vive essa vida onde você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você para de sofrer, essa luta acaba. Então agora você não tem mais um sofrimento. Mas eu tenho que levantar mesmo para ir no culto essa hora da manhã. Mas eu tenho mesmo que dizimar. Irmãos, isso aí acabou. Quando você é guiado pela voz do Espírito, você deixou de ser um problema. Não tem mais lei. Você não é obrigado a fazer nada. Você só tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Você não está mais lutando. Não está sendo mais obrigado a fazer. O Espírito está sendo usado aqui para me falar para você que às vezes você tem passado vergonha. Às vezes você tem sentido vergonha por estar em uma situação em que você deveria servir ao Senhor. Você está achando que você está sendo humilhado porque você está fazendo a obra de Deus. O Espírito Santo está dizendo que você não está sendo humilhado, manifestando a glória dele na terra. Aleluia. Eu parei de lutar contra as coisas. Eu passei a ser guiado pelo Espírito. Essa é a segunda dimensão. Quanto mais eu ouço o Espírito, para longe das coisas do mundo, eu me afasto. Me afasto das coisas do mundo. Submeter não é motivo de briga, porque eu aprendi a ser guiado pelo Espírito. Nessa dimensão que a fé opera em mim, me tirou debaixo do jugo. Ela me tirou debaixo da lei. E agora eu vivo sobre o senhorio do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Segue no slide, irmão. Aleluia. Volta. Amém. Aí nós passamos para a terceira dimensão do Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas. Não, pode passar, irmão, pode passar. Passa. Mais um. Ora não, né? 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Irmãos, você estava na primeira dimensão. A dimensão é o quê? A primeira dimensão, você nasceu de novo. A primeira dimensão te habilitou a andar no Espírito. Essa é a primeira dimensão de fé que nós temos. Aí você foi para a segunda dimensão. Na segunda dimensão, você não está mais brigando. Você não está brigando. Será que eu devo ou não fazer? Isso é certo ou errado? Não, me convence. Me convence, pastor. Eu tenho que ser convencido. Não, você começa a ouvir a voz do Espírito. O Espírito te convence. Essa é a segunda dimensão. Mas quando você chega na terceira dimensão, você passa a frutificar. E os frutos do Espírito são esses, irmãos. É o verso 22. Na terceira dimensão, é o verso 22. A primeira dimensão você estava no verso 16. A segunda dimensão você está no verso 18.
Mas na terceira dimensão, você está no verso 22, que é os frutos do Espírito. Ô irmão, para estas coisas não há lei, não há nada que te proíba. Não há nada que te proíba. Quem vai te proibir amar? Você nunca vai ver uma mensagem, uma notícia assim, um noticiário, Jornal Nacional. Pastor Daniel foi preso porque amava demais a pastora Camila. Você nunca vai ouvir isso. Você nunca vai ouvir assim, o irmão Gabriel foi condenado a pagar R$5.000 em multa porque é muito alegre. Você nunca vai ouvir que não, agora vamos instituir uma lei para que não haja paz. Irmãos, você não vai ouvir isso não. Contra estas coisas, contra os frutos do Espírito não há lei. Você já não está mais debaixo da lei. Interessante que são frutos. E frutos nos fala de quê? Frutos nos fala de árvore. E a árvore, irmão, quem já viu aí, quem já ouviu uma árvore gritando, gemendo? Alguém já viu isso? Se ouviu, me fala aí, irmão, que aí eu dou um jeito de contornar aqui. Irmãos, são frutos. Então, aquela coisa que você falava assim, antes você falava assim, às vezes quando você estava lá na primeira dimensão, olha, agora eu estou na igreja, né? No meio dos irmãos, faço parte, vou nos cultos, mas não pisa no meu pé. Ai, ai, ai. Não pisa no meu pé, porque eu não sou barata. Não tenho sangue de barata. Não, você não vai ser assim. Você vai ser longânimo. Essa é a terceira dimensão. Isso não é... Você não vai brigar com isso. Isso é uma coisa natural. Vai ser natural na sua vida. E a Bíblia fala assim que os naturais não vão te discernir. Eles não vão te entender mais. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei do ladrão ali na cruz, pastor. Né? Que Jesus ali sendo crucificado, sendo morto, né? Alguém podia olhar para ele e falar assim, mas você não tem salvação mais para você? E aí você olha para o ladrão e libera uma palavra de salvação para ele? Muitas vezes você está sendo acusado, irmão. Alguém tem falado assim, mas você não tem vivido uma vida próspera, como é que você vai falar para mim de prosperidade? Mas você não tem tido sucesso no casamento, como é que você vai falar para mim do meu casamento? Mas o Espírito Santo, ele nos dá outra visão. A visão era de um Cristo crucificado, mas a visão dos olhos espirituais vê salvação, vê redenção, vê transformação, vê a morte sendo subjugada, vê o que é mortal sendo solvido pela vida do Espírito. É essa a visão que você tem que ter. Mesmo que eu não esteja vivendo, talvez, mas eu vou declarar que eu vivo. E eu vou pregar que você é próspero. Eu vou pregar que você tem um casamento restaurado. Mesmo que eu não esteja curado, você é curado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa é a terceira dimensão, irmãos. Oh, aleluia. Vamos seguir aqui no slide. A quarta dimensão é o verso 24. O verso 24 está escrito assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito de Deus. Ô irmão, eu já crucifiquei. Eu não ando mais na minha emoção. Porque se eu for andar pela minha emoção, às vezes eu vou ficar entristecido por o que algum irmão faz contra mim.
Se eu for andar com a minha emoção, eu vou ligar a TV e o noticiário vai falar assim: 300 mil mortes. Mais de 300 mil mortes. Aí eu vou começar a falar assim: meu Deus, 300 mil mortes. Eu acho que eu estou sendo desleixado. Não, eu não vou mais no culto, no prédio. Nossa, eu tenho que passar álcool toda hora. Deixa eu colocar um vidrinho de álcool aqui no meu bolso. Nossa, eu estou sendo desleixado. E o medo começa a imperar. E você, quando você vive dessa forma, você é reflexo da realidade apresentada. E a realidade apresentada, meu irmão, você vive num mundo caído. Desde Adão, esse mundo aqui é caído, viu? Se você não sabe, desde Adão, nós estamos sujeitos a doenças. Desde Adão, nós estamos sujeitos à dor. E aí você passa a ser um reflexo disso. Mas a Bíblia nos chama para ser revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler aqui. Passa aqui, Vana, por favor. 2 Coríntios 5, do verso 1 ao 5. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. A Bíblia está falando o que, irmãos? Se esse corpo aqui que você está vendo for destruído, eu tenho uma casa preparada para mim, que não é feita por mãos humanas, ela é feita pela mão do Criador. Eu tenho uma nova casa, uma casa eterna. E aí continua: e por isso neste tabernáculo gememos. Gememos é o que? O seu espírito geme. Você fala em línguas, você ora em línguas. Quando você ora em línguas você nem sabe, né? Sua mente não sabe, mas seu espírito está ali gemendo. E por isso então, neste tabernáculo, esse tabernáculo é o seu corpo, é o templo, porque você é templo do Espírito Santo, aspirando por sermos revestidos na nossa habitação celestial. O que é? Nós estamos dizendo assim: Pai, eu quero ser vestido da habitação celestial. Quer dizer, eu quero esse novo corpo, eu quero um corpo glorificado. Segue, Giovana. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, o que está dizendo? Calma, ainda não é esse tempo. Deus não quer te despir ainda não. A morte não é agora. A morte, porque você fala assim: meu Deus, está tão difícil para mim, eu quero ser despido desse corpo, eu quero o corpo celestial hoje. Não é ainda, irmãos, ainda não. Mas se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus está te dizendo: não desiste. Não é o Covid, não é essa pandemia que vai te matar. Não desista ainda eu tenho muito para cumprir na sua vida. Mas o que é? Eu quero te vestir de vida. Eu quero colocar o Espírito Santo dentro de você mais e mais. Eu quero que você flua na graça. Eu quero que você flua no conhecimento. Eu quero que você viva a vida de Deus. Aleluia! Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos os penhor do Espírito. Irmão, o penhor do Espírito é a garantia. Quem garante isso não sou eu, não. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Aleluia. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor. Visto que, se andarmos por fé, não pelo que vemos, nós não andamos pelo que vemos. Eles viram Jesus crucificado, mas nós vemos Jesus ressurreto. Aleluia. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor. O que o Paulo está falando? Senhor, mas mesmo assim, seria tão bom habitar com o Senhor hoje. Segue, Giovana. Mas ainda não é o momento, irmãos. Ainda não é o momento. Você está aqui
para refletir a glória de Deus. Não é pandemia, lança fora todo medo. Lança fora todo medo, não é esse tempo ainda. O que Deus tem para cumprir na sua vida, Ele vai cumprir. Não tenha medo, não chegou a hora, não tenha medo da morte. Aleluia. Em Hebreus capítulo 2, verso 14 ao 15. Visto, pois que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também Ele igualmente participou, para que a sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia. O que Deus está falando? O que Paulo está falando aqui? Deus está falando através de Paulo, que Jesus, Ele se fez carne e sangue, assim como eu e você, nós somos feitos de carne e sangue. Jesus enfrentou a morte. Você sabe para que Jesus enfrentou a morte? Para que Ele fosse Senhor dela. Ele é Senhor da morte. Jesus está te dizendo, se você era escravo, se você vivia com medo da morte, eu sou o Senhor da morte. Não é esse tempo de morte. Eu sou o Senhor do tempo. Não é agora. Eu quero te ver revestir de vida no Espírito Santo. É isso que eu quero fazer com você hoje. Aleluia. Continuando aqui no verso 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós estávamos escravos, irmão. O medo da morte, irmão, ele nos escraviza. O medo da morte nos escraviza. O Cabo Sidney trabalha comigo, e eu sei como é que ele é, que eu já conversei às vezes com ele. Ele entrou na minha sala, porque eu chamei ele para me ajudar. Eu estava sozinho, eu chamei ele para me ajudar. E assim que ele entrou, eu estava sem máscara, eu estava sozinho na sala. E eu sei que ele tem muito medo, ele tem filhas, e ele já tinha conversado comigo que tem muito medo da pandemia, do vírus. E logo que ele entrou, eu fui e coloquei a máscara. Eu falei, irmão, colocando a máscara aqui, porque eu respeito sua consciência, né? Eu respeito sua consciência, mas eu comecei a liberar palavras de fé para ele. Eu falei, irmão, a gente não pode viver escravo do medo, porque essa escravidão te impede de fazer coisas. Você não vai no prédio da igreja, você não vai ter comunhão com os irmãos, com medo de que algo vai acontecer com você. E eu comecei a falar para ele, e ele não me disse nada. Aí, só que as escamas dos olhos caíram. Aí no outro dia que eu encontrei com ele, ele veio testemunhar para mim, olha o que eu escrevi, olha o que eu escrevi para minha irmã. Cara, aquele dia você me tirou um peso. Nossa, eu estava angustiado, eu estava vivendo com muito medo mesmo. Mas aquele dia parece que um peso saiu de mim. E eu fui e liberei aquilo que você tinha me falado, eu compartilhei com a minha irmã, porque ela estava me falando que estava com muito medo também. E aquilo, você foi uma bênção de Deus na minha vida. Irmãos, nós não podemos viver pelo o pavor da morte. O medo último é o medo da morte. A morte talvez seja o maior inimigo que algumas pessoas encontram nessa terra. Mas o Senhor Jesus enfrentou a morte para ser Senhor da morte e fazer seu corpo, que é mortal, ser absorvido pela vida, a vida que há em Deus. Aleluia. Oh Deus, fique de pé, irmãos. Aleluia. Quero chamar os irmãos do louvor. Aleluia. Hoje nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a vida do Espírito. Nós vemos na quarta dimensão de fé. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo.